Língua portuguesa. Aqui é o professor Ivan, sem questões de concordância verbal e também concordância nominal, tá? Paramos na questão número 31, que é uma questão para técnico bancário de um concurso recente do ano de 2022, tá? Vamos lá. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, a concordância nominal ela está correta na palavra destacada, né? Em qual opção? Então, eu vou procurar a opção correta no que se refere à concordância nominal. Pelo que estou vendo aqui, nós caímos aqui numa questão bem comum à concordância nominal, tá? Que é o adjetivo, um único adjetivo, concordando com dois substantivos, tá? Então, pessoal, na letra A agricultura sustentável e os cuidados com o meio ambiente, eles são o quê? Eles são extremamente proveitosos, tá, pessoal? Por quê? A agricultura é um termo feminino e cuidados é um termo masculino. Para concordar com os dois, já que o verbo está aqui no plural, tá? Para concordar com os dois, ou seja, para concordar com substantivos de gêneros diferentes, o adjetivo vai para o masculino plural, tá? Agricultura e cuidados proveitosos, tá? Então, a letra A incorreta. Estamos atrás da opção correta. Letra B. O desmatamento generalizado e a monocultura. Bom, mais uma vez o verbo ser aqui no plural indica que eu tenho que concordar com os dois, tá? Então, desmatamento masculino e monocultura feminino. O adjetivo, como falei, né, ele deve ir para o masculino plural. Errada também. Então, vamos lá. Ficaria assim, ó. O desmatamento generalizado e a monocultura são, né, inadequados do ponto de vista ambiental, tá? Então, a letra B incorreta também. Vamos à letra C. O uso predatório do solo pode acarretar consequências como a desertificação e a arenização, que são consideradas, tá? Agora, eu tenho um substantivo feminino e outro substantivo feminino. Para concordar com os dois, eu só posso colocar no feminino plural, porque são dois substantivos do gênero feminino. Então, ficaria assim. O uso predatório do solo pode acarretar consequências como a desertificação e a arenização, que são consideradas, a desertificação e a arenização são consideradas prejudiciais à natureza, ó. Consideradas aqui, deveria ser. Então, a letra C, incorreta. Vamos agora à próxima. A região amazônica, feminino, e o Pantanal mato-grossense, masculino. Só posso estar aqui no masculino plural, o adjetivo, né? São conhecidas? Incorreta, né, pessoal? Então, vamos lá. A região amazônica e o Pantanal mato-grossense são conhecidos internacionalmente como patrimônios ambientais. Ou seja, a região e o Pantanal, feminino e masculino, concordando com os dois. Deveríamos ter aqui o masculino plural. Letra D, também incorreta, tá bom? Letra E. Os cuidados... Então, é a opção correta, né, pessoal? Então, vou marcar aqui logo. Pronto. Partir para a próxima? Não, vamos conferir, né?
Os cuidados com o solo, né, é um termo masculino. E as pesquisas em técnicas de plantio são, ou seja, masculino mais feminino, para concordar com os dois substantivos, um masculino e outro feminino, o adjetivo deve estar no masculino plural, que é o caso aqui, ó, de necessários. Então, a letra E, correta. Vamos lá. Os cuidados com o solo e as pesquisas em técnicas de plantio, ambos, os dois, de gêneros gramaticais diferentes, são necessários para que a produção de alimentos seja sustentável, tá? Então, a opção correta a se marcar, letra E. Moral da história, né? Quando eu tenho um adjetivo para caracterizar dois substantivos, tá? Tudo vai ser muito relativo, de acordo com o sentido da frase. Você vai concordar conforme o sentido da frase. Porém, quando eu quiser concordar com dois substantivos de gêneros gramaticais diferentes, eu tenho sempre que colocar o adjetivo no masculino plural. Número 31, letra E. Bom, vamos agora à questão número 32, tá? Agora passamos da concordância nominal para a concordância verbal. É o que parece, né? A forma verbal em destaque, né? Ela está empregada de acordo com a norma padrão em... Então, mais uma vez, agora vamos procurar a opção correta, tá? Vamos lá. Atualmente, comercializa-se diferentes criptomoedas. Pessoal, verbo transitivo direto mais o pronome ser, tá? Eu estou aqui na voz passiva sintética, tá? Ou seja, o que vem depois aqui, ó, diferentes criptomoedas, né? Desculpem. Então, diferentes criptomoedas está no plural, é sujeito. Sujeito no plural, o verbo deve estar no plural aqui, tá? Então, pessoal, a regra parece difícil, mas é simples, tá? A regra não é difícil, pessoal. Vamos lá. Verbo transitivo direto. Aquele, tá? Que o complemento vem sem preposição. Verbo transitivo direto, mais o pronome ser, eu tenho aí uma estrutura de voz passiva sintética. Sempre o que vem depois será sujeito. O sujeito deve concordar com o verbo, tá? Então, diferentes criptomoedas no plural, o verbo deveria estar no plural. Atualmente, comercializam-se diferentes Eita, tem um problema com essa palavra, né? Atualmente, comercializam-se diferentes criptomoedas, mas a Bitcoin é a mais conhecida de todas as moedas virtuais. Letra A, incorreta. O verbo deveria estar no plural. Letra B, a especulação e o comércio ilegal, de acordo com alguns analistas, então são, né, um sujeito composto aqui, né, pessoal? A especulação e o comércio ilegal. É formado por dois núcleos, tá? Especulação e comércio. Então, pessoal, a regra é simples. O verbo deve estar no plural, concordando com o sujeito composto, tá? Então, a especulação e o comércio podem, tá? Ambos podem tornar as bitcoins inviáveis. Letra B, incorreta. Vamos à letra C. As notícias informam que até hoje, em nenhuma parte do mundo, se substituíram totalmente as moedas reais pelas virtuais, tá? Bom, aqui eu tenho outra estrutura de voz passiva, tá?
Só que o pronome ser ele vem antes do verbo por questões de colocação pronominal. Já seria outra matéria. Mas vamos lá. O verbo substituir, no contexto da frase, é transitivo direto. Né? Então, verbo transitivo direto, mais o pronome ser, tá? Ó, o sujeito, né, deve concordar com o verbo. Opa, é o que acontece, tá? Então, sujeito no plural, verbo na voz passiva sintética no plural. Opção C, correta. Para cada estrutura de voz passiva sintética, eu tenho a forma analítica, aquela apresentada através de uma locução verbal. Então, vamos lá. As notícias informam que até hoje, em nenhuma parte do mundo, né, as moedas reais foram totalmente substituídas pelas virtuais, tá? Então, a letra C é a opção correta. Questão resolvida. Porém, vamos achar o erro aqui nas opções seguintes, tá? De acordo com as regras do mercado financeiro, tá? Criaram-se apenas 21 milhões de bitcoins nos últimos anos, tá? Ou seja, verbo transitivo direto, pronome ser, tá? Sujeito no plural, o verbo deve ficar no plural, tá? Então, criaram-se apenas 21 milhões de bitcoins, tá? Então, letra D está incorreta. Vamos à letra E. O valor dos produtos comercializados, né? O valor é o núcleo do sujeito, né? O valor dos produtos comercializados. Qual é o núcleo, pessoal? A principal palavra, valor. Percebam que está no singular. Se está no singular, o verbo deve ir para o singular, tá? Já que não é uma expressão partitiva, né? Então, o valor dos produtos comercializados, o valor seria determinado por uma moeda virtual se a real fosse abolida. Número 32, pessoal, letra C. Bom, botei mais uma questão, né? O vídeo vai ficar um pouquinho comprido, né? Mas não tem problema. Vamos lá. 32, letra C, né? Técnico bancário 2022. Vamos agora para a questão 33, tá? Para o Banco do Brasil, né? Questão para o Banco do Brasil, para o cargo de escriturário, tá, pessoal? Vejam só como as questões de concordância estão sempre presentes, tá? Vamos lá, então. 33. De acordo com as exigências da norma padrão da língua portuguesa, o verbo destacado está corretamente empregado em, ou seja, né? Vamos atrás da opção correta. E pelo que eu vejo aqui, pessoal, tá? Pelo que eu vejo aqui, eu estou vendo aqui o verbo, mas o pronome ser. É a questão da voz passiva que eu já expliquei, tá? Então, vamos lá. Vamos ver, né? Se o verbo é transitivo direto. Se for transitivo direto, tem que haver a concordância. Se não for, tá? Se for transitivo indireto, né? O verbo sempre no singular, tá? Porque não é mais uma voz passiva sintética, é um sujeito indeterminado. Tá? Tudo bem? Então, vamos lá, pessoal. Mais uma vez, verbo transitivo direto, mais o pronome ser, voz passiva sintética. Tá? Sujeito no plural, verbo no plural. Verbo transitivo indireto ou intransitivo, né, mais o pronome ser, eu tenho aí uma estrutura de sujeito indeterminado, tá? O verbo sempre fica no singular. Vamos lá, então. Com o tempo, né, com a repetição, nós aprendemos isso aí. Letra A. No mundo moderno,
Conferem-se às grandes metrópoles, olha só, o que se confere? O importante papel, que é sujeito. Verbo transitivo direto, mais o pronome se. O verbo deve concordar com o sujeito. Sujeito no singular, verbo no singular. Letra A incorreta, pessoal. Vamos lá. No mundo moderno, confere-se às grandes metrópoles o importante papel no desenvolvimento da economia e por aí adiante. Letra A, pessoal, incorreta. Letra B. Conforme o grau de influência e importância internacional, tá? Bom, verbo, quem classifica alguma coisa, verbo transitivo direto, mas o pronome se. O que vem depois? Sujeito, tá? Sujeito no plural, o verbo deveria estar no plural, né? A forma correta da frase seria a seguinte, ó. Conforme o grau de influência e importância internacional, classificaram-se as 50 maiores cidades em 3 diferentes classes. E daí por diante, letra B, também incorreta, tá? Letra C. Há quase 200 anos, atribuem-se às cidades a responsabilidade de motor propulsor do desenvolvimento e a condição de lugar privilegiado para os negócios e a cultura. Ou seja, né? Verbo transitivo direto, mais o pronome se. O que vem depois, olha, são, né, dois núcleos do sujeito aqui, pessoal. É um sujeito composto, tá? Porque é responsabilidade, né, de motor propulsor do desenvolvimento e a condição de lugar privilegiado para os negócios e a cultura. Então, é um sujeito aqui bem grande, né? Tá? Mas que tenha dois núcleos, responsabilidade e condição. Né? O sujeito é composto por dois núcleos, então o verbo deve ficar no plural. Tá? Então, sujeito composto, né? O verbo vai para o plural. Tá? Então, a letra C, correta. Opção a se marcar aqui na número 33 é a letra C. Vamos à letra D, pessoal. Vamos corrigir, então, as demais, tá? Em centros com grandes aglomerações populacionais, verbo transitivo direto, pronome se, o que vem depois é sujeito. Negócios nacionais e internacionais é um sujeito no plural. O verbo deve estar no plural, né? Realizam-se negócios nacionais e internacionais, tá? A opção D é incorreta e vamos ver o erro da opção E, né? Em todos os estudos geopolíticos, né, consideram-se as cidades globais. Verbo transitivo direto, mais o pronome se, o que vem depois é sujeito. Sujeito no plural, verbo deveria estar no plural, tá? Letra E incorreta. Chega a ser chato a minha repetição, porque falo sempre a mesma coisa, mas com o objetivo, né, de ajudá-los aí na memorização de regra tão importante para a concordância verbal, tá? Então, a número 33, a única opção correta, letra C.